Muito bem, pessoal. Bom, primeiro, né, eu estava acompanhando, né, a live do Bolsonaro. Eu quero ressaltar um ponto que ele disse que é grave, né, e é algo que nós precisamos ficar atentos, tá? É uma lei do Senado Federal, do Senado, que fique bem claro. E, né, tem lá o responsável por essa lei que o Bolsonaro não mencionou, né? Depois eu vou dar uma olhada um pouco mais sobre essa lei. Que é o seguinte, é uma lei que autoriza, né, os líderes, né, os governadores regionais, né, o governo regional de cada local do Brasil, né, que pode aplicar determinadas penas, né, e prisão para as pessoas que não querem serem imunizadas, olha só. Então, é aquela história. O negócio que realmente deveria ser uma decisão pessoal, se a pessoa quer ou não ser imunizada, agora recebe mais essa carga de obrigatoriedade, como se já não bastassem as tentativas de impedir as pessoas de ter acesso a determinados lugares, o tal passaporte, né, e tal. Agora, a pessoa que não quiser ser imunizada corre o risco aí de pegar de 1, né, até 8 anos de cadeia. Tem umas variações aí, 1 a 3 anos, depois de 1 até mesmo 1 a 8 anos de cadeia, tá? E, bom, não sei se isso realmente vai vingar, né? Não sei se realmente isso vai passar, mas pode ser que aconteça, né? Não sei, no negócio eu não estava sabendo, fiquei sabendo na live do próprio Bolsonaro, depois vamos dar uma olhada um pouco mais nisso daí, né? Não sei se isso vai à frente, eu acho um pouco difícil isso, pelo menos ser aprovado agora, né? Pode ser que isso fique na manga e seja aprovado, ou entre em vigor, sei lá, num futuro aí, não sei. Tá? Envolvendo outras situações, outras pandemias que já devem estar, sei lá, programadas aí e tal. Então, não sei, tá? Mas aí existe um projeto, né, via Senado, para que a coisa então siga esse rumo, né? Liberdade que é bom, nada, né? Então, você não tem opção, tá? Você será obrigado, né, teoricamente, né, se isso, com a ideia, com esse projeto, se você não for imunizado, tudo bem, você não quer ser imunizado? Beleza. Então você vai pegar de 1 a 8 anos de cadeia. Tá? É bizarro. E assim, independente, tá? O que eu quero comentar é assim, independente da ação em si, né? Nós temos que observar o pensamento, né? A que ponto essas pessoas estão dispostas a controlar as pessoas. Então, assim, às vezes o que me choca, né, em muitas coisas que nós vemos por aí, não é a preocupação, né, se de fato isso foi colocado em prática, a preocupação do lance da cadeia. Claro que isso é preocupante, né, mas eu fico ali, né, fazendo uma análise dos pensamentos que dão origem a esse tipo de ideia. E isso é extremamente preocupante e perigoso. Porque vejam só o desespero dessas pessoas em controlar o mais rápido possível, né? E controlar da maneira mais ampla possível. Por quê? Porque precisam executar determinados planos. E para que esses planos possam vingar, as pessoas não podem se opor a esses planos. Então nós precisamos arrumar meios e métodos cada vez mais pesados de controle. Então imagina o que mais existe por trás desse pensamento. Ou você é imunizado ou você vai para a cadeia. Imagina o que mais essas pessoas são capazes de bolar ou criar ideias, né, para controlar a sociedade. Então, assim, é importante esse ponto, porque o outro assunto que eu vou levantar aqui tem algo a ver com isso, de certa forma. Tá? Talvez eu não faça uma live muito extensa, mas até pelo conteúdo, não tem muita coisa o que falar. Mas eu quero evidenciar isso. Então, pessoal, não esqueçam de deixar o like aí na live do QuickTime, tá? Por favor. Verifiquem sempre a inscrição do canal, tá? O YouTube sempre dá, né, aquelas de tirar a inscrição, né? A pessoa vai dar uma olhada, às vezes perdeu a inscrição ou o sininho não está habilitado. Sempre verifiquem isso, por favor, e não esqueçam de deixar o like para ajudar o canal. Tá? Aproveitando falando de canal, tá? Não deixem de fazer e manter a inscrição no meu outro canal de resumos, tá?
Tem material tem material bom que eu estou fazendo para colocar lá sobre filmes e tal. Né? Talvez aquele canal realmente acabe sendo mais direcionado para esse mundo do entretenimento. Tá? Talvez eu realmente faça bem mais conteúdos nesse sentido para aquele canal. Tá? Eu vou colocar materiais lá, tem filmes novos que estão para sair que é muito interessante fazer algumas avaliações. Tá? Eu vou colocar uma penca de coisa lá envolvendo os filmes antigos e alguns mais modernos. Tá? Então vocês não perderam a inscrição, tá? O canal só está parado por um tempo, que eu ando estudando algumas outras coisas. Tá? Eu realmente ando com a cabeça enfiada em alguns outros estudos aí, né, para poder, né, conversar melhor com vocês, avaliar mais essa questão humana, né, que são coisas que eu quero estar conversando, abordando, né, com o pessoal. Então, realmente está com atraso aquele canal, mas ele não será abandonado, tá bom? Enfim, então só não esqueçam aí de ajudar a compartilhar o conteúdo do CrickTime, tá bom? Muito bem. Então é o seguinte, eu já falei aqui há um bom tempo sobre a direita burra, né, e sobre as ações aí de algumas pessoas que se dizem pelo menos de direita, tá? E eu já falei, vou dizer novamente, nós temos problemas com determinadas instituições? Sim, nós temos. Temos problemas com a STF? Sim, nós temos. Temos que resolver esses problemas? Precisamos. Nós estamos vendo que, claro, que muitas coisas que o STF faz atrapalham, né, ou seja, o Bolsonaro de governar, limitam a liberdade das pessoas, tá? Gente, mas o que vem sendo feito, né? O que algumas pessoas estão fazendo, que já conseguiram com bastante êxito, é criar um grande mal para que elas possam criar e vender falsos heróis. E o que nós estamos vendo que a direita burra está fazendo durante aí já um bom tempo, tá? Então, o que começaram a fazer? Começaram a criar uma briga com a STF, tá? Não que nós não devemos, né, combater as ideias e as coisas que andam fazendo no STF, tá? Nós precisamos e devemos nos posicionar contra, tá? Mas o que esses caras fizeram? Tá? Eles criaram uma situação. Eles criaram uma situação que não precisava criar essa tensão que eles criaram entre os poderes. Ou seja, nós vemos a direita burra atrapalhando muito mais do que ajudando. Tá? Então, assim, quando eles começaram a evidenciar para todos, né, todas as pessoas que aí acompanham, né, essas questões políticas na internet, eles apresentaram o STF como o gigantesco mal e como se fosse o único mal do Brasil. E começaram a realmente pintar uma monstruosidade ali, né, envolvendo o STF. Por que fizeram isso? Porque assim, como é que você vai criar um grande herói se você não tem um grande vilão? Né? É diferente, por exemplo, um cara que defende uma criança, vamos imaginar uma situação aqui, né? Vamos imaginar uma suposição, sei lá, tem uma criança indefesa, um bebê, né, está no chão, e vem um cara e pisa numa formiga que ia morder o bebê. Grande merda, né? Grande coisa. Mas, ao invés de ser uma formiga, de repente tem um bebê, né, uma criança pequena no chão, e vem, sei lá, um Rottweiler, né, sei lá, um Pitbull, Rottweiler que fala, sei lá, enfim, um Pitbull muito grande, muito bravo, e está vindo matar a criança. Aí um cara vai lá e detém as ações do Pitbull, né, ou um animal mais perigoso, sei lá, um jacaré, um crocodilo, alguma coisa assim. Então daí o cara vai lá e tira a criança, ou então segura o animal, afasta o animal, né? Enfim. Aí, ó, o cara foi corajoso, o cara foi foda. Então aí você olha o cara, entendeu? Então assim, você precisa, né, aumentar ou criar, né, realmente um inimigo bastante perigoso para o país, para que aquelas pessoas que se levantem contra ele realmente se destaquem como determinados heróis, e aí essas pessoas vão ser as pontas, vai se tornar a ponta de lança, ou seja, você vai usar essa estratégia para você formar uma militância, tá? E é isso que a direita burra vem fazendo, e é isso que o Terça Livre vem fazendo, é isso que o Olavo de Carvalho fez durante um tempo, tá? Então você acaba pegando pessoas, né, e você vai ajudando a alavancar essas pessoas que compram essa ideia. Entendeu?
Por quê? Os nossos opositores fazem isso. Eu falo, as ações de muitas pessoas que se dizem de direita, né, são ações revolucionárias. Por quê? Porque funcionam. Tá? Funcionam. Ações revolucionárias para enganar o povo funcionam. Né, eu não concordo com isso. Porque, querendo ou não, você está enganando o povo da mesma forma que a esquerda enganou o povo. Por isso que eu chamo essas pessoas também de revolucionárias. Tá? Ah, mas eles estão fazendo alguma coisa. Cara, que se dane. Eles façam o que eles quiserem. Eu não vou compactuar com isso. Tá? Eu não vou usar desse tipo de artifício. Tá? Não que não seja difícil usar. Gente, ó, olha só, eu não quero me gambar aqui. Tá? Não quero dizer que eu sou foda nem nada. Mas assim, eu, como muitos sabem, eu sou uma pessoa que a minha profissão, o trabalho que eu exerço, né, é de designer gráfico. Não, e isso não impede que eu também desenvolva outras áreas de estudo, como mecânica, eu tenho alguns outros conhecimentos. Né? Mas uma coisa que eu sempre gostei, sempre estudo, né, de maneira independente, é coisas relacionadas à psicologia, comportamento, seres humanos e tal. Então assim, eu sei criar um teatro para enganar pessoas se eu quiser. Porque não é difícil. Tá? Não porque eu sou foda, mas porque a cabeça do povo brasileiro, ela, durante muito tempo, ela foi sendo destruída. A inteligência foi sendo destruída. Tá? Então, assim, com técnicas simples, né, você consegue, sim, enganar as pessoas. Direcionar a opinião dessas pessoas, fidelizar o público, e com isso você consegue ganhar notoriedade e poder. Isso é um fato. Muitas pessoas trabalham com isso. E trabalham de determinada forma nas redes sociais, agindo assim. E essas pessoas são pessoas estudadas também. Tá? Que, querendo ou não, nós temos ali pessoas que estudaram muito sobre várias coisas e sabem muito bem como fazer para enganar o povo, vide os métodos esquerdistas que também avaliaram, estudaram e sabem como criar uma militância. Tá? E é isso que a direita burra faz. Tá? A direita burra, ela criou um inimigo. Através desse inimigo, ela tenta criar heróis, como Sarah Winter, esqueci o nome lá do cara lá, o tal Eustáquio. Então, assim, são pessoas que querem ser projetadas como heróis, mas combatendo algo que é forjado. Se você pega o Bolsonaro, Fábio, você acha legal chamar o Bolsonaro de herói? De certa forma é, por quê? Porque o Bolsonaro, ele é o cara que apareceu e teve que peitar e se levantou contra toda uma estrutura de poder internacional. Ou seja, existe um inimigo real, pesado, difícil, né, sujo, grandioso, que o Bolsonaro faz uma oposição. Tá? Nós vimos aí o seu discurso na ONU, colocaram lá, fizeram questão de colocar, separando lá aqueles que estavam imunizados e os que não estavam imunizados. O que não estava imunizado, ou seja, o Bolsonaro. Estava sozinho. Né? Agora, algumas instituições que nós temos no país fazem parte dessa estrutura de poder internacional? Obviamente que sim. Mas dentro do Brasil, tá? Aqui dentro, nós temos que entender que nós vivemos, teoricamente, uma democracia, tá? Temos uma república e os seus poderes. Então, existe a necessidade dessas coisas funcionarem de alguma forma, mais ou menos juntas ali. Não, mas está tudo errado, eu sei que está tudo errado. Mas botar lenha na fogueira não vai ajudar. Tá? É a minha visão. E foi isso que eles fizeram. A direita burra colocou lenha na fogueira para então vender os seus heróis. Por quê? Porque acharam que o Bolsonaro seria o carro, abre alas, eu sempre gosto de falar isso porque é bom que vocês gravem isso. Achou que o Bolsonaro era o carro, abre alas, que permitiria então que toda a direita burra assumisse o Brasil de alguma forma e as suas ideias fossem propagadas e eles salvariam o país. É um pensamento meio infantilóide? É. Muitos pensaram assim? Pensaram. Muitos tiveram a oportunidade de fazer alguma coisa dentro do governo Bolsonaro? Tiveram. E foram chutados. Por quê? Porque não tiveram competência para isso. Não tem experiência política, sempre falo isso. Foram chutados de lá. E agora ficam com todo esse nhenhenhé. Então existe, né, esse lado da direita burra. Existe esse lado, né, que eles foram deixados e abandonados. Gerou brigas, né, e hoje eles agem tentando criar a sua própria estrutura de poder, seus próprios heróis, para que eles possam ocupar os cargos dentro da política.
Tá? Eles trabalham para isso, eles estão vendendo muito disso. E entre eles também tem atritos, que nós já vimos algumas brigas e algumas separações entre eles. Tá? Porque o que acontece ali? Ali é briga por poder, não é briga para ajudar ou salvar o país. Eles estão brigando pelo poder. Bolsonaro, você observa que é interessante, que ele não precisou criar nenhuma estrutura de poder, ele apenas foi autêntico, verdadeiro, e decidiu, né, seguir aí como presidente da República, conseguiu. A coisa realmente é difícil para ele, porque ele assumiu brigar com um esquema de poder muito poderoso. Só que ele não precisou criar militância usando de mentira, forjando grandes inimigos. Não, ele apenas encarou a realidade como ela é. Decidiu enfrentar o inimigo como ele é. Não precisou criar uma militância. A sua militância foi criada, as pessoas que o apoiam foram criadas e apareceram, surgiram, simplesmente porque ele representava aquilo que as pessoas enxergavam que a sociedade precisava. Então, ou seja, Bolsonaro é autêntico. Essas pessoas não conseguem ter a mesma autenticidade. Então precisa criar uma estrutura mentirosa para criar os seus heróis. E assim, eles trabalham com algumas pontas de lança. Pegam alguns canais que querem seguir essas regras, dão notoriedade para esses canais e através desses canais eles vão formando aí uma militância que todas acabam seguindo para o mesmo lado. É assim que funciona. É assim que vem funcionando. E essas pessoas que entram nisso, esses oportunistas que entram com seus canais, eles obviamente querem alguma coisa e isso dá muito dinheiro, dá muito lucro, eles podem ainda conseguir algum cargo, alguma coisa lá dentro dessa estrutura política. É claro que eles embarcam nisso. É uma maneira de você alavancar sua vida assim bem rápido, em termos financeiros, em termos de poder e algo mais. É assim que a coisa funciona, caso vocês não tenham percebido. Tá? E essas pessoas precisam, ao mesmo tempo, queimar o Bolsonaro para que eles possam se tornar, assim, de uma certa forma, acabam se tornando como se fosse eles a referência daquilo que é bom. O Bolsonaro é aquele cara que, ao mesmo tempo, eles precisam do nome Bolsonaro para que eles tenham notoriedade, mas, ao mesmo tempo, eles precisam queimar o Bolsonaro para que eles possam se vender como os verdadeiros heróis. Não o Bolsonaro. Bolsonaro, ele é colocado como frouxo, ou seja, Bolsonaro, ele é uma pessoa fraca, que foi um acidente de percurso. Então nós precisamos ocupar esse vácuo que foi aberto pelo Bolsonaro. E é o que eles pretendem fazer. É assim que a coisa funciona. Tá? E essas pessoas no futuro serão a nova cara da política, infelizmente. Tá? Por quê? Porque o povo é burro e abraça esse tipo de coisa. Tá? O povo, atualmente, nas redes sociais, você observa que funciona assim. A única coisa que eles prestam atenção, a única coisa que eles acham que precisa cair, a única coisa que eles ficam dando valor, né, no sentido de que esse problema principal e o único que nós precisamos resolver é o STF. E eles valorizam apenas as pessoas que aparecem querendo, assim, bater de alguma forma no STF. E alguns oportunistas percebem isso, então eles aparecem falando coisas sobre o STF e as pessoas vão lá e acabam alavancando esse cara. Né, e vão dando poder para vários imbecis que nós temos na internet. Tá? Como, por exemplo, o que eu acabei de falar para vocês sobre a questão da cadeia. Né? Se você não for imunizado, você pode ir para a cadeia. Certo? Mas é um projeto de lei do Senado. E aí? Eu já fiz uma pergunta. Uma vez eu farei de novo. Vocês acham mesmo que se porventura, né, todo o STF fosse alterado ou desaparecesse, vocês acham que no outro dia o país, né, no caso o Brasil, seria um paraíso? Obviamente que não. As pessoas precisam entender que os problemas são muito mais amplos do que isso. Mas acontece que a direita burra criou na cabeça das pessoas apenas esse único inimigo. Tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque sempre aparece algum idiota, né, algum oportunistinha, que vem encher o saco quando nós falamos sobre essa situação.